Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de História do Brasil, dar continuidade na República Velha, a primeira fase do período republicano da nossa história, tá? Na semana passada eu falei para vocês que a República Velha se dividia em 3 períodos, tá? O período do governo provisório, o período da República da Espada e o terceiro período, que é a República Oligárquica. A gente viu os 2 primeiros períodos na aula passada, falamos do governo provisório, da formação de uma nova Constituição, do encilhamento que a gente teve, da política econômica do encilhamento que a gente teve naquele período, falamos da renúncia do Deodoro da Fonseca, da maracutaia que teve para a gente ter a ascensão do Floriano Peixoto, revolta da Armada, Revolução Constitucionalista. Em 1894, me perdoe, a gente vai ter a eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil, tá? E é nesse momento que a gente tem o início do que a gente chama de República Oligárquica. Por quê? Porque esse presidente civil e todos os outros que virão depois dele até 1930, todos esses presidentes eram ou faziam parte da aristocracia ou da oligarquia agrária cafeeira ou paulista ou mineira, tá? Então, esse é o período que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, que a gente vai revisar hoje, chamado período da República do Café com Leite, ou da Política do Café com Leite, tá? O que foi a Política do Café com Leite? A Política do Café com Leite é uma alternância de poder que nós temos na presidência da República, tá? Entre os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais, tá? Que eram os 2 maiores produtores de café, tá? Ah, mas por que café com leite? Por que café e leite? Por causa de Minas Gerais, aquela coisa toda que a gente sabe de leite, de queijo, blá 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 blá, mas fundamentalmente aqui o poder econômico que dava esse poder político para a aristocracia agrária mineira não vinha do leite, sim do café, que as lavouras cafeeiras saíam de São Paulo, se estendiam até Minas Gerais também, como o norte do Paraná e assim por diante, tá? Então, a gente tem a elite paulista, a oligarquia paulista sendo a principal oligarquia brasileira, a mais rica e consequentemente com maior poder político, e atrás dela vem a mineira e depois vem todas as outras lá atrás, tá? Associando mineiros e paulistas, a gente tem as 2 maiores oligarquias aqui falando em poder econômico, por isso que a gente tem essa hegemonia política, tá? Na presidência da República entre os anos de 1894 até o final da República Velha, com a ascensão do Getúlio Vargas em 1930, tá? Com a Revolução de 1930. Então, de repente vocês podem virar para mim e falar assim, mas Adnan, desde a lei da Constituição de 1891, que a gente viu na semana passada, o presidente da República ele é eleito por voto direto, universal, lembra? Apesar de ser universal masculino, tá? Todos os homens podem votar agora. A gente não tem mais aquele esquema lá que era só a oligarquia que votava, tá? Se o Brasil inteiro vota, como é que a gente só tem toda a eleição sempre a sucessão de um mineiro, paulista, mineiro, sempre mais paulistas do que mineiro, apesar de a gente falar de uma alternância do poder entre Minas e São Paulo, a grande maioria desses presidentes eram paulistas, tá? Então, que fique muito bem claro, tá? O centro do poder político estava no estado de São Paulo, obviamente graças ao seu centro econômico da oligarquia cafeeira, tá? Então, como que a gente tem um país inteiro elegendo somente presidentes paulistas e mineiros, tá? Porque foi criado todo um sistema de corrupção eleitoral no Brasil para favorecer essa oligarquia cafeeira até 1930, tá? E isso foi conseguido através de um sistema onde a gente tem a política do café com leite, se associando com uma outra política criada aqui nesse período chamada política dos governadores, associado a um outro fenômeno que a gente vai conversar hoje também, chamado coronelismo, tá? Gente, prestem muita atenção que isso aqui, vocês entenderem isso aqui, vocês entendem todo o sistema político brasileiro e as repercussões disso, como as revoltas que a gente vai estudar também, O que gera toda essa insatisfação é todo esse sistema corrupto eleitoral que a gente tinha no Brasil, tá? Como que isso funcionava? Imagina o seguinte, galera,
o Adnan é o presidente da República, tá? Então o Adnan é o presidente da República, o Adnan ele vai indicar o seu sucessor ao trono, tá? O sucessor ao trono não, o sucessor à presidência. Eu vou indicar o meu candidato a presidente da República, tá? E eu quero que aquele candidato, que é o indicado da oligarquia paulista e da oligarquia mineira, esse cara vença, tá? Como que eu vou garantir, né, que o candidato do Adnan, que o sucessor do Adnan, ele vai conseguir vencer essa eleição? Primeiro, através de uma política chamada política dos governadores, tá? Então, imagine o seguinte, você tem sempre aqui em cima, na esfera federal, então, a alternância entre paulistas e mineiros, tá? Para essa alternância ocorrer dentro da esfera federal, o que acontece? O Adnan presidente, ele vem aqui nos governadores, como que a gente chama de políticas dos governadores. Eu chego aqui nos governadores e pego lá governador do Rio de Janeiro, governador do Espírito Santo, governador do Ceará, governador da Paraíba, governador do Rio Grande do Sul. Eu, presidente da República, chego em todos esses governadores e peço o apoio político desses governadores. Eu peço para esses governadores agariar votos nas suas regiões, nos seus estados para mim, tá? E eles vão fazer isso, mas eles vão fazer isso em troca de favores, tá? Ou seja, o Adnan presidente aqui na esfera federal, ele vai fazer acordos com os governadores, tá? Acordos que se envolvem trocas de favores. Então o governador, sei lá, o governador do Ceará vira e fala, eu quero a construção de um açude, preciso da construção de uma ferrovia. O governador de Minas Gerais, eu preciso de um hospital novo, e assim por diante, tá? O que acontece? O presidente libera as verbas, libera os favores para esses governadores. Em troca, esses governadores vão até onde? Esses governadores vão até os deputados federais e os deputados estaduais, tá? Eles chegam nesses deputados e pedem o apoio desses deputados para o candidato do Adnan. Por quê? Porque esse governador já trocou favores com o presidente da República. E agora esse governador vai fazer o quê? Ele também vai trocar favores com os deputados, tanto estaduais quanto federais, tá? E aí ele chega nesses deputados, e aí, o que lá na sua cidade, na tua região está precisando? O que você quer para a gente ter o teu apoio político? Tem uma troca de favores entre os governadores e os deputados, tá? Esses deputados vão sair da esfera estadual e vão vir aonde? Aqui para a esfera local, que seria a localidade, tá? E aqui eu estou colocando localidade porque a gente está falando de uma região, a gente não está falando, por exemplo, da cidade de Piracicaba, mas na região de Piracicaba ou na região de Campinas, que é a maior cidade aqui da proximidade, tá? Então aqui nessa região a gente tem uma pessoa, tá? Em todas as regiões existia uma pessoa que era o coronel daquela região, tá? Da onde nasceu esse coronel? Da onde veio esse coronel? Esse cara é coronel mesmo? Coronel do exército? Esse cara é coronel por um título hereditário que ele recebeu de família, tá? E para a gente saber de onde veio isso, a gente tem que voltar lá no período regencial. Lá no período regencial, vocês lembram? Né, aquele processo de descentralização que a gente estudou no ano passado, que ocorreu no período regencial, pela falta de um imperador, pela falta de um poder central, a gente tem uma descentralização do poder. Nessa descentralização do poder vai ser criada a Guarda Nacional, que era um exército regional, tá? Esse exército regional, ele vai dar poder a alguns fazendeiros de região, tá? Para ele ter um exército e defender os interesses das aristocracias daquelas regiões, tá? Então, aquele cara, ele recebe o título, aquele fazendeiro daquela região, que normalmente é o mais rico, o mais forte politicamente, o mais tradicional da região, seja lá, existem vários fatores para aquele cara ser o escolhido da região. Ele vai ser, né, indicado, isso lá no período judicial, como coronel da Guarda Nacional. Então, o Adnan, ele foi indicado, por exemplo, coronel da Guarda Nacional da região de Piracicaba, tá? O João Miraldo, ele foi indicado o coronel da Guarda Nacional da região de São Paulo. O Zaia foi indicado como coronel da Guarda Nacional da região do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente, tá? O Adnan morreu
o título de coronel, ele era hereditário, ou seja, ele passava para o meu filho, passava para o neto, para o bisneto e assim sucessivamente. E apesar da gente ter tido o fim da Guarda Nacional, o título de coronel, ele permaneceu, tá? Então esse cara, ele continuava sendo coronel, por quê? Porque ele continuava sendo a pessoa ou a família, o representante da família mais importante daquela região. E a influência desse cara, tanto política, econômica, às vezes religiosa, social, era muito grande, tá? Não se esqueça que a gente está falando de mais de um século atrás, tá? Em regiões, né, onde a gente tinha, como eu estava falando aqui na formação da Guarda Nacional, né, alguns anos atrás aqui, a gente tinha um país que era literalmente dominado por milícias. Tá? As milícias desses coronéis, ou seja, os exércitos particulares desses coronéis, faziam o que eles bem entendiam. E isso não era diferente aqui nesse período já republicano, praticamente 50 anos depois. Apesar de, como eu disse agora há pouco, do final da Guarda Nacional, esse coronel continua existindo, essa força política, econômica, social, toda essa história familiar, vamos dizer assim, ela continua existindo e a força desse coronel dentro da região, ela era muito grande. E é nesse coronel que a gente vai ter esses deputados vindo. Então, o que acontece? De novo, voltando, o presidente troca favores com os governadores, esses governadores trocam favores com seus deputados, tá, de seus estados, esses deputados vêm até onde? Vêm até a localidade, né, aqui no coronel, que foi o cara que normalmente o elegeu, tá? Porque os deputados normalmente eles eram escolhidos por esses coronéis nas suas regiões e eram os representantes desses coronéis lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, na Câmara de Vereadores e assim por diante, tá? E aí esse deputado ele vem até o coronel e troca favor com as localidades também. Então o presidente troca favor com o governador com os deputados com os coronéis, né? Que seria, entre aspas, nas localidades, né? O poder executivo seria basicamente o prefeito, e aí esse coronel vai agariar os votos da população, que a gente chama de voto de cabresto, ou voto que é direcionado, um voto direcionado. Por que voto direcionado? Por que voto de cabresto? Cabresto, vocês sabem muito bem, né? Que é negócio que se coloca na boca do cavalo, do jumento, para você direcionar para onde o animal vai, tá? A ideia é basicamente a mesma. O voto de cabresto é um voto direcionado. Por quê? Porque a gente vai ter o coronel literalmente obrigando a população da sua região a votar naquele que ele quer, tá? E como que isso vai acontecer? Primeiramente porque ali na Constituição de 1891 foi instaurado o voto aberto, ou seja, o voto não é secreto, todo mundo sabia em quem todo mundo votava. Então imagina que legal, o coronel vem até aqui na minha casa, bate na minha porta e fala assim: aí Ednan, você vai ter que votar no João Miraldo para ser o presidente da República, tá? Você e sua família todinha vota no João Miraldo, beleza? Como que ele me convencia? Primeiro imagina o seguinte, o cara mais importante da região vai lá, bate na minha porta. Para começar, eu já me sinto todo feliz, todo importante, porque o coronel está batendo na minha porta. O coronel vai lá, vira para mim e fala que vai apadrinhar meu filho, vai ser o padrinho do meu filho. Porra, o coronel é padrinho do meu filho. Se o coronel padrinhou meu filho, cara, se ele pedir para minha família, minha mãe, meu gato, cachorro, galinha, papagaio, minha mulher, meus filhos, todo mundo vai votar em quem que o coronel pediu, tá? Ou seja, existem várias formas na localidade desse coronel ele conseguir agariar esses votos, tá? Vai desde um apadrinhamento, como eu falei agora, de compra de votos, que até hoje a gente sabe que existe isso com cesta básica e várias outras coisas por aí até hoje, tá? Isso não é muito diferente nos dias de hoje. Como também existia o voto que era conseguido através da violência, e o que era a grande maioria, tá? Através da violência, através da intimidação e assim por diante. Eu ameaçava a vida, né? Ameaçava a esposa, ameaçava os filhos e assim por diante, tá? Então o voto de cabresto era um voto direcionado. Então, só para a gente dar um resumo total de como que era então esse sistema político aqui da política do café com leite dentro da República Oligárquica. Então vamos lá, política do café com leite, alternância da presidência da República entre
aristocratas, entre oligarquia paulista e mineira, principalmente paulista. Para conseguir sempre eleger um mineiro ou um paulista, o que eu faço? O presidente, ele troca favores com os governadores. Esses governadores, na esfera estadual, troca favores com os deputados estaduais e os deputados federais, que vão para a esfera local fazer a mesma troca de favores com os coronéis. Os coronéis vêm até o eleitor, tá? E convence os eleitores através do voto de cabeça, do voto direcionado, através de violência, apadrinhamento, compra de votos e assim por diante, para aquele indivíduo, para aquele eleitor votar naquele candidato que havia sido indicado, tá? E esse sistema ele vai perdurar, como eu falei para vocês, entre os anos de 1894 até 1930, quando a gente tem a Revolução de 30 e, consequentemente, o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas. Beleza, pessoal? Beijo grande para vocês, espero que todo mundo tenha entendido. Boa semana. Valeu!